Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E dos mais de 200 aí ministérios que existem na nossa Igreja Batista da Lagoinha, um deles é o Ministério Inglês, é isso mesmo, vinculado à Secretaria de Missões. O culto do Ministério Inglês acontece toda semana e para falar sobre o assunto, quem está aqui conosco é a querida Mariana Assis, professora de inglês. Já estou querendo marcar até umas aulas com a querida professora de inglês, líder aí do Ministério da nossa Lagoinha. E o desenvolvimento aí, além dela, eu estou aqui com o Michael Smith. Ele é casado com a querida Luara, ministra de louvor da nossa igreja também. Um beijo, Luara, gosto muito dela, bati um papo com ela há poucos dias, a gente bateu um papinho ali pelo WhatsApp. E ainda o André Silveira. O André Silveira é justamente ele que não fala nada de português. Conta pra mim, Mari. Não, ele fala sim, ele já aprendeu a falar algumas coisas. Aprendeu a falar? Sim, tem uns 2 anos eu estou aprendendo a falar em português. Você morou onde? Eu morei em Nova York. Quanto tempo? Eu mudei lá com 6 meses, fiquei lá até 24 anos de idade. Não, mas até o sotaque ele fala muito bem português. Fala, mas ele é totalmente americano. O jeito dele de fazer as coisas, de falar, de agir, ele é mais americano do que brasileiro. Só o sangue que é brasileiro. É? E o Michael? Eu falo português também. Eu estou aqui em Brasil 2 anos e meio. E difícil ou fácil falar português? Como é? Difícil, porque é muito mais difícil. Inglês é muito mais fácil. Muito mais fácil. Que bom, vamos saber isso. Mariana, conta pra gente um pouquinho desse ministério, como surgiu e tem crescido cada dia mais, não é verdade? Isso mesmo. Então, Ministério Inglês começou há um tempo atrás, tem mais de 10 anos, com pastores missionários que vieram à Lagoinha e começaram o Ministério Inglês. E depois de um tempo, o pastor Jean veio e o pastor Jean iniciou o Lagoinha Nations, que é um ministério para abarcar várias línguas, não só o inglês. Então, temos também culto em espanhol, já tivemos por um tempo culto em japonês, mas o nosso especificamente é um ministério em inglês. E o que nós temos almejado? Buscar alcançar o perdido, né? Certo. Que tem interesse, né? O inglês pode ser uma isca, tem interesse de falar inglês, ele gosta do inglês, ele vem. E o estrangeiro principalmente, porque o estrangeiro, ele se sente muito em casa no nosso culto. E o estrangeiro, muitas vezes, ele não pode ir em outra igreja por causa da língua. Ele vai no culto em inglês ou em português, um culto bem legal, um culto abençoado, mas ele não entende, então ele não está sendo alimentado. E no nosso culto, não. No nosso culto, os estrangeiros vêm, se sentem muito em casa, né? Então, se o pessoal conhece algum estrangeiro, convide para vir no nosso culto. É um dos nossos maiores enfoques lá dentro, é trabalhar também com os estrangeiros, né? Tanto que está aqui o André, que é americano, e o Michael, alemão. Então, tem muita gente de fora. Quais os desafios que você tem visto aí nessa caminhada? Vocês também podem falar os desafios que vocês observam nesse ministério. A gente tem tido assim, um tempo muito bom no Ministério. Nós temos uma equipe de voluntários muito boa, o pessoal trabalha bastante. Mas assim, por exemplo, os brasileiros têm dificuldade com a língua, um pouco às vezes tem dificuldade. E nossa dificuldade também é chegar no público que a gente quer alcançar, que são esses estrangeiros, né? Então, Põe só mais pertinho. Ok. Então, por exemplo, nós temos tentado alcançar o estrangeiro que está aqui. Nós temos que ir a certos lugares que talvez sejam fechados para quem quer fazer um evangelismo. Nós temos planejado alguns evangelismos para esse ano, mas a nossa maior dificuldade é alcançar realmente esse público diferenciado. Porque não é um público que a gente sai na esquina e fala assim, oi, venha conhecer a nossa igreja, venha ao nosso culto. É um público diferenciado. Então, alcançar esse público é um desafio. Tem muitos estrangeiros aqui. Conta pra gente qual é a realidade mesmo. E muitos dos Estados Unidos, ou ele é alemão. E como que é que frequenta ali? Qual é o maior número de pessoas? De quais países acabam vindo mais, Mariana? Então, tem crescido muito o número de estrangeiros aqui no Brasil. Tem muitos estudantes vindo para a Universidade Federal de Minas, e tem sido muito bom. A gente recebe lá pessoas de todas as religiões,
de vários lugares do mundo. Nós já recebemos pessoas de todos os continentes. Olha que legal. Atualmente, nós temos muitos africanos, porque eles vêm estudar na UFMG. Então, e um vem, traz o outro, traz o outro e traz o outro. Mas lá nós temos pessoas da Europa, Estados Unidos também a gente tem. Índia, temos pessoas da Índia, sim. Então, nós... E com os africanos, eu pergunto, eu estive lá em agosto, fui ministrar num congresso de mulheres, e eles têm lá, a língua, além do inglês, eles dão uma misturada no inglês um pouquinho com a língua deles, porque são vários dialetos diferentes. Como que é? Dá para entender bem? Usa só o microfone. E para dialectos diferentes em inglês, alguns são difíceis. Só para nós falar inglês muito bem, e da África um pouco, da Índia, isso depende da sua experiência. Entendi. Eu tenho experiência com pessoas na Índia e eu posso entender melhor. Os outros brasileiros aprendem português, inglês é mais difícil, com certeza. E para você, André, como que tem sido? Para mim, tem pessoas lá que é difícil para entender, às vezes, porque eles estão aprendendo a falar inglês agora. Tem brasileiros que não falam inglês, mas eles vão lá só para aprender e praticar mesmo. Como se fosse uma aula de inglês, vai lá para ver se consegue ir assimilando. Exatamente, eles vão lá, eles vão conversar em inglês, escutar. Tem pessoas que eles chegam lá sabendo nada e depois um pouco tempo já está começando a falar e escutar em inglês também. Então, e dá para ver uma diferença no sotaque e o jeito que eles falam também. E eu até pergunto, isso dá mesmo, Mariana? Porque às vezes as pessoas estão nos assistindo e falam, eu não falo nada de inglês, então eu não vou nesse culto, não é para mim não. Mas pode ser um grande incentivo para que a pessoa ela venha conhecer um pouquinho mais a língua. E dá para a gente ir pegando, mesmo não entendendo nada, você vai e de repente você vai começando a associar. Então, essas pessoas que vêm, elas realmente têm uma melhora visível ou audível no inglês, tem uma melhora muito perceptível no inglês, mas também estudam em casa. Então, elas chegam em casa, elas dão uma estudada. Então, às vezes, eles vêm, tiram uma dúvida, perguntam pra gente. Mas, é perceptível a pessoa que começa a frequentar o culto, que melhora muito. Nós temos pessoas lá que melhoraram, assim, tanto assim a audição quanto o que fala, como fala. Tem gente que chega lá com 0 de inglês e depois de uns 2 anos já está entendendo melhor, falando melhor. Então, realmente ajuda muito. Ajuda participar muito. do culto. Sim. Então, é grande oportunidade. Conta que dia que acontece o culto, qual que é o horário. Tudo no culto é em inglês. O louvor também é em inglês? Tudo em inglês. Desde o momento que você chega, você vai ser cumprimentado em inglês, até o momento que você vai embora, receber oração, tudo em inglês, aconselhamento em inglês. Nós temos também, 3 células em inglês atualmente. Olha, eu ia até perguntar. Temos 3 células, uma acontece domingo, após o culto, às 7h15, acabou o culto, nós temos uma célula com o André, às 7h15, nós temos uma célula quinta-feira, às 20 horas, com o Michael. 19h30 com o Michael, lá próximo à Lagoinha também, tem o telefone aí na tela, depois eles vão colocar, quem quiser é só ligar pra gente que nós vamos dar informações. E temos uma célula também sábado, às 17h30, comigo e com meu marido André, lá em cima da pizzaria da Mocidade, na Casa da Mocidade. Certo. Casa da Mocidade. Então, nós temos 3 células. Nós também temos o culto que acontece todo domingo, às 17 horas. Nós temos desejo de expandir esse culto. Nós estamos com planos de expandir o culto. Em qual local? Qual dos salões que acontece? Lá no Salão Céu. Então, domingo, às 17h30, no Céu. Onde funciona o carisma aí ao longo da semana. Isso, pessoal. E chegando ali na Lagoinha, é só perguntar onde é que fica o Salão Céu. Todo mundo direciona a pessoa lá para o carisma. E durante o semestre também nós desenvolvemos muitas atividades que dá para convidar um amigo que fala inglês e que não quer ir à igreja. Gente, esse amigo que não quer ir à igreja, eles geralmente querem ir a um culto em inglês. Então é uma ótima oportunidade de convidar um amigo. Nós vamos ter em março um evento que a gente chama Fellowship Day, que é um dia de comunhão. Então, aberto aos visitantes. Nós vamos fazer um acampamento esse semestre ainda. Olha que legal! Sim, esse semestre ainda, provavelmente em abril, nós vamos ter esse acampamento, nós estamos fechando ainda algumas coisas. E é basicamente isso que nós temos. E crianças? As crianças também têm espaço ou é um projeto para o futuro? Crianças estrangeiras também?
É um projeto nosso, nós estamos preparando as pessoas, até mesmo porque já aconteceu de nós termos estrangeiros trazendo crianças, e as crianças, porque criança né, quer participar também. Então a gente está com esse projeto. Se Deus quiser, em nome de Jesus, esse semestre a gente consegue ter uma equipe trabalhando com as crianças. E o que as pessoas podem se voluntariar? Como que funciona para poder participar? Tem muita gente assistindo e fala, eu tenho um desejo no meu coração de participar desse ministério. Ou se a pessoa estiver assistindo e fala, eu não falo inglês tão fluente, mas eu posso servir também? Como que os requisitos para poder estar ajudando? Você quer falar, Michael? Sim. Esse é muito fácil, a pessoa falar conosco. E depois falar, qual é o ministério você quer servir, ou qual horário. Temos, por exemplo, equipe de oração. Você pode orar em sua língua, em português. Pessoal da intercessão. Sim, com certeza. Você pode também para welcome people and smile. Recepcionar as pessoas e sorrir. Tem muitas outras coisas. Sim. E temos coisas técnicas, ajudam com social media, ajudam com criar imagens. Temos muitas áreas e uma pessoa vai servir. Inclusive, só assim ressaltar que é um culto multicultural. Então, nós temos pessoas de várias nações. E nós temos muitas pessoas que são também missionários, que estão aqui por um tempo. Nós temos pastores missionários da África, da Grã-Bretanha, tem gente dos Estados Unidos. Então, eles estão aqui por um tempo e eles servem na nossa igreja nesse tempo. Então, qualquer pessoa é bem-vinda para estar aqui com a gente, independente do que a pessoa faça. Se tem o coração disponível para servir o Senhor, talvez a pessoa não fale inglês, mas tem outras coisas também que ela pode fazer ali. Igual o Michael falou, intercessão, até mesmo crianças, porque às vezes tem crianças de pais brasileiros que vêm, mas a criança não fala inglês e ela precisa de alguma atenção em português. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas também. Vocês devem ter muitos testemunhos ao longo desse período. Conta alguns pra gente, para as pessoas ficarem mais motivadas ainda daquilo que Deus tem feito aí ao longo desse período. São 10 anos? São mais de 10 anos. Eu tô lá já tem mais ou menos 8 anos. Uau, quase desde o início. Pois é. Na verdade começou antes, mas eu tô lá há 8 anos. Contem alguns testemunhos pra gente daquilo que, tipo assim, mais te marcou. Tem muito Porque eu fico pensando que quando você tem um culto assim, você nivela todo mundo, então não tem o diferente. Né? Então, acho que só esse sentimento de não ser o diferente já é uma aceitação que a gente tem. Eu estou igual a todo mundo. Tem um espaço para mim também. Tem vários testemunhos muito legais de pessoas que vieram, mesmo de outras nações, se sentiram muito bem recebidas ali em casa e passaram a criar uma família, uma conexão, porque às vezes a pessoa está aqui sozinha no Brasil, não tem ninguém. Então a igreja acaba sendo a família dela aqui. Mas tem uma história muito interessante, eu não sei se essa pessoa está assistindo, né? Kirsten, da Alemanha também, uma amiga nossa que veio. Ela veio e na Alemanha nós sabemos um pouco assim da situação, muitas igrejas um pouco mais, não tão avivadas como a nossa, digamos. E ela chegou e na Lagoinha ela conheceu o Espírito Santo, conheceu no culto, ela conheceu, ela recebeu, assim foi muito, e a vida dela foi transformada. Então, quase todos os dias ela me manda mensagem. Tenho saudade do Brasil, tenho saudade do culto, eu amo o culto, eu amo a igreja. Então, assim, o legal que eu acho ali é nós vemos as pessoas virem, ficarem um tempo no Brasil e serem impactadas nesse tempo aqui. Pelo ministério que Deus tem desenvolvido ali através das nossas vidas. E acaba acontecendo algum conflito cultural também? Experiências de cultura engraçadas, diferentes que vocês já tiveram ali, porque são culturas muito diferentes. Então, eu tenho um estilo, eu pego na mão, tem gente que já não... Já viveram coisas assim também? Para mim, quando eu cheguei lá, primeiro nos Estados Unidos, em Nova York, a cultura na igreja, todo mundo é mais sério. Certo. Mais sério. Aqui em Brasil, todo mundo está mais... Sabe, gosta de conversar, beijar, coisa assim. Então, para mim era um pouco estranho. Eu nem sabia se eu abraçar. Mas o que eu posso fazer? E até hoje eu tenho dificuldade com isso. E também tinha um pastor missionário também. Ele gosta de dançar. Né? E eu nunca vi ninguém na minha vida dançar desse jeito.
na igreja. É muito legal. Ah. É muito legal também. Ele é de onde? Ele é da Nigéria, na África. África, eles têm esse costume, né? E eles vestem com aquelas roupas bem coloridas e dançam mesmo no culto. É muito bonito. Até na África, na hora das ofertas, eles têm o hábito de ir dançando, ou entregando aquela alegria. É bem assim. E lá não é só ele que dança, é ele e a esposa. Os dois dançam mesmo. E é uma alegria contagiante. Eu também danço. Quando eu olho para eles, eu também danço. Mas até a questão desse desafio, é um desafio para nós também como líderes, sabermos lidar com as culturas diferentes. É verdade. Porque, gente, nós estamos aprendendo muito e eu acho que assim, a gente ainda tem um caminho a percorrer, a lidar com as pessoas, porque o jeito que eu lido com o Michael é diferente do jeito que eu tenho que lidar com o André e que eu lido com os brasileiros. Às vezes no Brasil a gente tem um jeitinho, gente, vamos rápido, vamos lá, faz isso e tal, fulano. Com o estrangeiro talvez não cai bem, a forma como você se dirige, a forma como você fala. No Brasil a gente ama, meu querido, meu irmão. Com o estrangeiro, às vezes, isso pode soar estranho, né? Ou talvez aqui no Brasil, principalmente na Lagoinha, a gente tem muito essa questão de mulher relacionar com mulher e homem com homem, né? Homem não ficar muito abraçando a irmã, a irmã abraçando o irmão. E os estrangeiros acham isso meio assim, mas na minha cultura não tem muito isso e tal. A gente fala, mas aqui no Brasil... Então, assim, é um desafio tanto para eles se adaptarem à nossa cultura, quanto para nós também nos abrirmos a cultura deles, sabermos assim, olha, peraí, eu só posso agir até esse ponto, até aquele ponto. Nós já cometemos alguns erros, estamos aprendendo, começando, né, aprendendo um com o outro, o que fazemos, o que não fazemos. A nossa liderança, por exemplo, a equipe de liderança, nós temos 2 brasileiros, 3 com meu marido, o Arnaldo também, e os 2, um americano e um da Alemanha. O pastor da África também nos ajuda, nos auxilia, ou seja, também é uma equipe multicultural. E aí nós vamos aprendendo um com o outro, nós abrimos o debate, o diálogo, para entendermos o que nós temos que fazer, como temos que agir. Então, é um desafio para a gente, mas nós temos situações muito engraçadas também. E para você, Michael, porque veio da Alemanha, como é? Apesar de que ele gostou tanto que casou com a brasileira. A Luara, ela é o quê? Ela é baiana? Da Bahia. Baiana, baiana. Gente, delícia. E gostou, ainda pegou uma retada. Pois é. Ele é muito animado, e gosta de dançar, e canta, e todas as coisas. E para mim, na igreja aqui em Brasil, no tempo do louvor, todo mundo participar. Sim. Na frente, na cima, todo mundo. Em Alemanha não tem isso. E pessoas são mais calmas. E aqui pessoas falam muito alto, dançar. Ri muito alto. Chapalaba. 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 Chapalaba? Não, na orações, outras línguas. Xamanaia. Entendi. Muito bom. É uma coisa engraçada para mim, para igrejas, para tempo de orações, e todo mundo pegar no mão da sua do outro para orar. Não temos isso. Que ótimo. Porque isso é estranho para mim. Agora isso é legal. Agora ele vai adaptando, né? Porque agora são mais brasileiros. Que delícia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.